Acerto de contas. A obrigação dos autarcas para com os seus eleitos. Passados que estão 2 anos de eleição, os autarcas fazem o balanço do que foi feito, prometido e em curso. Tudo numa conversa formal e séria. É o acerto de contas. Uma saudação amiga a todos vós, seguidores da VMTV, que ao longo dos tempos nos acompanhais nos nossos diversos apontamentos, nas nossas diversas reportagens. Hoje damos continuidade ao ciclo de entrevistas com os autarcas da nossa região, fazendo de certa forma um balanço desta legislatura, politicamente falando, ou então do mandato autárquico para o qual foram eleitos. Hoje estamos com muito gosto em Braga, na Câmara Municipal de Braga, para conversarmos com o Dr. Ricardo Rio, autarca do município bracarense. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio nasceu em novembro de 1972. Foi eleito pela primeira vez em 2013 para a Câmara Municipal, candidatando-se de seguida a um segundo mandato em 2017. Em 2021, recandidatou-se e obteve maioria com a qual está na Câmara Municipal de Braga. Exatamente no dia de hoje, 29 de setembro, assinala a coligação Juntos por Braga com os partidos PPD-PSD, CDS-PP, PPM e agora a Aliança, elegeram há 2 anos atrás para o seu terceiro mandato o Dr. Ricardo Rio para mais 4 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Braga. Dr. Ricardo Rio, muito obrigado por nos receber amigavelmente aqui no seu local de trabalho. E a primeira questão que lhe coloco é mesmo esta, recuando 10 anos atrás. Qual o sentimento que caiu sobre si quando a contagem final lhe dava finalmente a vitória na Câmara Municipal de Braga, a eleição, depois de 2 falhas sucessivas, em 2005 e em 2009, que eu tive também, como profissional, o prazer de acompanhar. Qual foi o sentimento que teve nessa altura? Pois bem, antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite para esta conversa e os meus parabéns também por esta iniciativa à VMTV. O ano de 2013, o ato eleitoral de 2013, foi um ato eleitoral que se revestia de circunstâncias muito particulares. Nós tínhamos tido um grande amargo de boca com a derrota eleitoral de 2009, numa eleição que se anunciava positiva, que todos antecipávamos que iríamos vencer, mas em que na reta da meta acabamos por ser ultrapassados, perdendo por 2.000 votos. Mas a verdade é que eu acho que durante os 4 anos que se seguiram, em que nós demos continuidade ao trabalho que vínhamos fazendo na oposição desde 2005, se generalizou uma convicção de que naquela eleição não havia volta a dar e, portanto, que aquilo que não tinha acontecido em 2009 iria acontecer em 2013, que os bracarenses iam consumar o seu desejo de terem um projeto de mudança para a cidade de Braga. Obviamente teriam a certeza, já na altura, que iriam ter um novo presidente, porque o anterior não podia continuar em funções, mas isso é aquelas questões que o tempo nunca permitirá comprovar. A convicção generalizada era que, em qualquer circunstância, essa mudança iria, de facto, ocorrer. E ocorreu. Foi, por isso, naturalmente, muito gratificante ter um apoio tão expressivo dos bracarenses, conquistar, na altura, a primeira das minhas 3 maiorias absolutas para governar a Câmara Municipal de Braga e ver, naturalmente, a euforia, como lhe chamaram, com que os bracarenses receberam, naturalmente, a concretização desse novo projeto para a cidade. No rescaldo da eleição do Dr. Ricardo Rio para este terceiro mandato, surgiu uma observação do Partido Socialista, por parte do candidato Hugo Pires, que Ricardo Rio estaria a prazo neste último mandato porque se preparava para um salto na política como elevação, digamos assim, se me permite falar assim, ao Parlamento Europeu. O senhor mantém a afirmação que fez na tomada de posse. Estarei sempre na Câmara Municipal de Braga até o último dia deste terceiro mandato. Essa afirmação é natural, desde logo partindo de alguém que tem dado alguns saltos entre o compromisso com a Câmara Municipal de Braga e outras ambições nacionais. Não é essa a minha postura, não tem sido essa a minha atitude
perante os bracarenses e perante a governação da Câmara Municipal de Braga, como eu já tive muitas vezes a oportunidade de dizer, não considero que qualquer outra função política, seja eurodeputado, ministro, secretário de Estado, deputado, primeiro-ministro, seja uma promoção face a ser Presidente da Câmara Municipal de Braga. Acho que esta é a minha cadeira de sonhos, se assim se pode designar, e portanto não a trocaria em qualquer circunstância, enquanto estiverem, digamos assim, a durar o mandato que me foi confiado. E portanto aquilo que eu disse sempre, e repeti já diversas vezes, é que até ao final deste mandato, por minha vontade, ficarei como Presidente da Câmara Municipal de Braga. Entrando agora na área de gestão para a qual foi eleito, para as várias áreas de governação do município de Braga, há uma questão que gostava de lhe colocar, com a minha forma de observar quem esteve anteriormente na gestão da Câmara Municipal de Braga, que entrou em 1976, se o senhor tivesse entrado em 1976, por exemplo, não havia aquela euforia de construção, aquela limitação dos bairros habitacionais, dos prédios, teria projetado um metro em Braga, na transversal São Mamede deste Celeiros e depois na outra transversal Bom Jesus, Monte de Arcos, por exemplo? Eu não posso dizer neste momento o que é que eu faria em concreto, mas posso dizer que quem foi eleito em 1976 teve quase como ao Marquês de Pombal, e que eu cheguei a usar essa expressão num determinado momento, ainda na altura na oposição, teve quase a oportunidade de construir uma cidade de raiz. Obviamente que a cidade tinha uma malha urbana consolidada, mas toda a expansão que foi concretizada, em Lamaçães, eu morei durante muitos e muitos anos na Avenida João 21, e à beira de André Soares não havia um único prédio construído, que não aqueles da zona inicial em frente ao Hotel Turismo, ou na altura ao Hotel Turismo. E, portanto, quem garantiu e estimulou essa expansão da cidade podia tê-lo feito de outra forma, podia ter acautelado uma capacidade de usufruto da cidade pelos cidadãos, da apropriação do espaço público diferente daquela que foi feita. Em termos de mobilidade, isso é perfeitamente evidente. Nós hoje temos, ainda hoje, autoestradas a rasgar a cidade, um tráfego de atravessamento que é encaminhado para o centro da cidade e a grande velocidade, criando até problemas do ponto de vista da segurança rodoviária, da poluição e tudo mais, porque a cidade foi desenhada assim, estimulando a vinda dos automóveis para o centro e não garantindo condições de circulação, como aconteceu noutros locais, para a utilização preferencial dos transportes públicos. Hoje estamos a tentar ir contra essa realidade e tentar melhorar essas mesmas condições, mas é diferente fazê-lo num mapa em branco, numa página em branco, do que obviamente ter as condicionantes que a expansão urbana naturalmente acarretou para essa realidade. Depois, até do ponto de vista da própria, estávamos a falar das questões da mobilidade, podíamos falar das questões, digamos assim, da qualidade urbana, a valorização. Há muita gente que se queixa da falta de espaços verdes no miolo urbano. Nós hoje, muitas vezes, para fazer mais espaços verdes, só deitando abaixo prédios, porque em determinadas zonas habitacionais não existem, de facto. E, portanto, é algo que teve muito a ver com essa planificação que não foi feita, com essa qualificação que não foi garantida e com um estímulo muito virado para a expansão urbana da cidade. Não querendo ser saudosista, mas faltou à cidade um segundo António Maria Santos da Cunha, que deixou como legado estradas enormes que ligavam a cidade para o seu exterior, como por exemplo para o Bom Jesus, que nos ligou a rodovia, porque naquela altura havia 2 carros de manhã, outros 2 carros à noite. Desse ponto de vista, obviamente que a intervenção de Santos da Cunha é uma intervenção absolutamente visionária, do ponto de vista daquilo que é a realidade e a possibilidade de expansão da cidade. Nós hoje não temos, digamos assim, grande capacidade para intervir naquilo que é o território por força de todas essas condicionantes. Ele na altura teve-as e teve essa capacidade de antecipar e de criar vias que ainda hoje são absolutamente estruturantes para a cidade. Estamos no plano rodoviário. O nó de Enfias é uma obra que
digamos, vou ter mesmo esta expressão, tira-lhe o sono, gostava de ver aquela obra concluída, no sentido de quem vem de Braga para Vila Verde de manhã nas horas de ponta e outras áreas que utilizam aquele nó rodoviário da cidade, para entrar na cidade ou para sair da cidade, estivesse selecionado. Há vários projetos apresentados, pelo menos 2 ou 3, gostava de ver o projeto concluído ainda neste seu mandato? A questão não se coloca tanto de ser no meu mandato, não, esta é uma obra obviamente prioritária. Nós todos temos consciência que esse trânsito de atravessamento, e no caso concreto do nó de Enfias, são mais de 100 mil viaturas que ali passam diariamente. Quando nós apresentamos esses dados pela primeira vez, houve pessoas que ficaram bastante chocadas, porque basta lembrar que na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, passam 140 mil carros por dia. E, portanto, no nosso nó de Enfias, passam 100 mil carros por dia. Exato. O que é, obviamente, muito, muito relevante, e são forçados a passar por ali porque não têm outra alternativa. E, portanto, há 2 obras que são estruturais e que têm que ser concretizadas. A variante do Cávado, o seu prolongamento até ao Leclerc, portanto, a ligação à autoestrada, e a intervenção direta no nó de Enfias. Porque o nó de Enfias é uma manta de retalhos. O nó de Enfias é um nó rodoviário que foi resultando da combinação de vários enxertos à medida que era necessário expandir a ligação para mais um lado ou para o outro. E isso depois cria ali assim uma série de constrangimentos do ponto de vista da circulação de alguns dos eixos dessa mesma via. E, portanto, a solução que está completamente estabilizada, está neste momento já praticamente pronto todo o projeto, inclusivamente todas as especialidades, ou seja, aquilo que temos dito publicamente é a verdade. Nós vamos dar ao Governo, à Infraestruturas de Portugal, porque a obra é deles, exato, não nossa, a possibilidade de lançarem o concurso até ao final deste ano. E, portanto, esperamos que isso assim aconteça e que depois, naturalmente, sigam todas as outras etapas de apresentação das propostas, de obtenção dos vistos, de concretização da obra, que não sei se vai ficar totalmente concluída ou não ainda até ao final deste mandato, mas que, pelo menos, o que é importante é que haja esse compromisso político da parte do Governo de pôr a obra a andar quanto mais depressa melhor. Toda aquela área, toda aquela superfície, desde a Quinta de Enfias até São Martinho de Duma, que abrange o chamado nó de Enfias, é da total responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. A Câmara de Braga, por si só, não pode intervir sozinha. Não pode, e aliás, não pode nem sequer ter a tutela daquela muitas via. das observações que são feitas, a Câmara não faz nada, a Câmara não faz nada. A Câmara não é a entidade administradora daquele espaço. Não, nesse aspecto até destaco esta situação. São 2 situações diferentes. Por exemplo, a variante do Cávado. A Câmara pode concretizar a variante do Cávado. Se tiver meios financeiros para isso, uma vez cumpridas todas as etapas, nós aliás lançamos um concurso público internacional, que está neste momento já em execução, o projeto para os troços que faltam da variante até Ferreiros. E poderíamos fazê-lo de modo próprio. Obviamente que achamos que não o devemos fazer, porque aquela estrada é absolutamente alternativa à circulação para a cidade, para o trânsito intermunicipal e, portanto, tem que haver também aqui algum envolvimento da Infraestruturas de Portugal. Mas, do ponto de vista formal, nós poderíamos fazer aquela obra por nós. No caso do nó de Enfias, não é assim, porque a tutela da via não é da Câmara. A Câmara não pode fazer obras em vias que não são suas. Exato. Eu recordo um exemplo que as pessoas não terão presente, quando nós interviemos na Rua Costa Gomes, recordar-se-á que durante muitos e muitos anos havia protestos, chegou a haver pneus incendiados, manifestações, por causa das condições degradadas em que a via se encontrava. E a via estava sob tutela da Infraestruturas de Portugal. Nós só conseguimos intervir e substituir-nos à Infraestruturas de Portugal depois de 2 anos para obter a cedência da via para a Câmara Municipal. O mesmo acontece em relação ao nó de Enfias. Obviamente que nós só poderíamos intervir se houvesse essa cedência, mas neste caso não faz sentido nenhum que seja a Câmara Municipal a correr a um projeto que tenha a responsabilidade direta das Infraestruturas de Portugal. Uma outra obra em execução que está a transformar aquela via central da cidade de Braga é a Avenida da Liberdade. É uma intervenção que vai requalificar a Avenida da Liberdade, tornando-a mais atrativa para o peão e, de certa forma, também conduzindo o trânsito automóvel de uma outra forma. Há um processo de transformação daquilo que é, digamos assim, a mobilidade urbana e a gestão dos espaços públicos que tem traços identitários muito fortes. O primeiro é a valorização dos peões,
segundo é a promoção de modos suaves e modos alternativos de transporte das pessoas, a valorização dos transportes públicos e a criação, obviamente, de mais segurança, de mais, digamos assim, conforto, de mais estética até do ponto de vista daquilo que é a gestão do espaço público, para tornar as nossas avenidas, as nossas zonas urbanas mais qualificadas. Houve intervenções pontuais em diversas zonas da cidade, com o projeto das áreas-mães, houve intervenções com o projeto Eu Já Passo Aqui, que foi também concretizado em diversas artérias, houve prolongamentos que temos vindo a fazer de ciclovias em diversas vias infraestruturantes da cidade, como o caso da variante de Encosta, da variante do Fojo, que vai ter a sua continuidade também até ao Meliá. Enfim, por toda a cidade essas intervenções estão a fazer-se e faltava aqui assim aquilo que é o coração da cidade, que é a própria Avenida da Liberdade, que não tinha essas condições. Era uma avenida que todos reconhecemos que tinha pouca dignidade do ponto de vista da sua gestão do espaço. E, portanto, este projeto que agora está a ser concretizado na avenida vem a correr a esses objetivos. Dar mais condições ao peão, dar condições para a circulação de modos alternativos, valorizar os transportes públicos, tornar o espaço mais agradável, vão ser plantadas árvores, enfim, há toda uma série de projetos que estão acoplados nesta intervenção que vão ao encontro desse mesmo objetivo. E depois temos a montante da própria Avenida da Liberdade, uma outra intervenção muito onerosa para a Câmara Municipal, mas não menos necessária, que é a intervenção no túnel. Porque no túnel, além das questões da segurança rodoviária, o piso estava muito degradado, questões de arranjo estético, era um péssimo cartão de visita da cidade, aquele túnel completamente cheio de lixo, de pinturas, de pichagens, etc., por toda a sua extensão, sem iluminação. Há questões de segurança que nunca foram acauteladas. Há sistemas de desenfumagem, ligados à proteção civil, ligados, digamos assim, a vários aspectos que são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas que ali circulam, que nunca foram acautelados e que agora vão ser intervencionados e que custam muito dinheiro. E, portanto, é uma daquelas obras que as pessoas, tirando a componente estética, até podem chegar ao final e dizer assim, mas o túnel está igual, não aumentaram 1 metro sequer ao túnel. É verdade, mas se não fizéssemos isso, poderíamos correr o risco de um dia termos uma tragédia naquele local. Focamos a área rodoviária do Concelho de Braga, da cidade de Braga. Passamos agora para a área de habitação, no momento em que o país vive uma crise da habitação. Durante os seus anos de mandato autárquico, a Câmara sempre prestou muita atenção a esta área, a habitação social. Vive-se um momento em que são arrendadas garagens, lojas e transformadas em habitações. A Câmara Municipal de Braga está atenta a esse fenómeno e tem respondido com, digamos, não direi ligeireza, mas dentro daquilo que os timings permitem responder às necessidades das solicitações que cá chegam? Eu não conheço nenhuma Câmara que tenha tido uma intervenção tão abrangente e tão intensa como aquela que foi feita ao longo dos últimos anos nesta área pela Câmara Municipal de Braga. Por várias ordens de razões. A primeira das quais é que nem sequer estamos a falar apenas das respostas em termos de habitação social. Estamos a falar de uma lógica mais abrangente de promoção de políticas de habitação para toda a população, para a classe média, para todos os estratos da população, para alojamento estudantil, enfim, para uma série de segmentos específicos dentro das dinâmicas do mercado habitacional. E nesse particular há aqui vários aspectos a acautelar. O primeiro, Braga, tal como todo o país, e aliás não apenas o país, esta questão da habitação é uma questão que hoje se levanta à escala internacional. As principais cidades com que nós dialogamos nas redes em que estamos envolvidos dizem-nos isso mesmo, que este é um problema com que estão confrontados de uma forma muito, muito vincada em todo lado, e nós vemos, basta sair de Braga e ir para algumas outras cidades, ver, por exemplo, a problemática do sem-abrigo hoje atinge proporções perfeitamente gravosas e que merecem uma estratégia muito mais veemente da parte dos poderes públicos. Felizmente em Braga, mesmo que nós tenhamos essas situações, a verdade é que temos uma capacidade de resposta do ponto de vista da área social e de várias instituições que quase sabemos os casos pelo nome, e muitos deles são de resistência a esse apoio mais institucionalizado. Mas, voltando à questão da habitação, a primeira questão é obviamente o alargamento da oferta, e o alargamento da oferta tem sido feito com o acelerar dos processos de licenciamento, com a expansão das áreas urbanas. O nosso PDM agora vai comportar uma expansão significativa das áreas urbanas por todo o Concelho, quando em 2015 fomos obrigados pelo Governo a conter essa mesma expansão.
com os estímulos que têm sido dados à reabilitação urbana. Não é por acaso que Braga, nos últimos 5 anos, foi 3 vezes o concelho no país que mais licenças emitiu para nova construção ou para reabilitação. Tem-se visto este esforço por toda a cidade e, portanto, tem havido um aumento substancial da oferta, mas depois acorrendo àquilo que são as necessidades mais particulares das pessoas que, num determinado momento, têm dificuldades económicas para aceder ao mercado habitacional. O caso do RADA, uma ferramenta que nós herdamos do passado e que foi também pioneira e que temos que saudar essa mesma iniciativa, quintuplicou em termos de valor. Nós, neste momento, temos um valor superior a 1.400.000 euros de apoios face aos 200 e poucos mil euros que tínhamos em 2013. Portanto, o número de beneficiários aumentou em proporção. Criamos ainda recentemente um programa de apoio para os empréstimos à habitação, coisa que não existe em praticamente nenhum município, para ajudar as famílias a comparticiparem os custos que têm, mesmo que estejam a comprar a sua casa. Criamos medidas de apoio ao arrendamento acessível junto dos proprietários, dos senhorios, criamos mecanismos de aquisição de imóveis para que nós os possamos colocar no mercado a preços mais razoáveis. Temos estado a intervir através da nossa estratégia local de habitação e dos programas comunitários, em particular do Portugal 2020, em todos os bairros sociais para dar mais dignidade a centenas de habitações e, portanto, sejam elas propriedade da Braga Habita ou sejam propriedade também dos próprios cidadãos, que muitos deles foram adquirindo as suas casas ao longo dos últimos anos. Veja-se o caso que está a passar-se neste momento com o bairro das Andorinhas, como já antes tinha acontecido nas Enguardas ou em Santa Tecla. E, portanto, nós temos trabalhado em todas as frentes. Acho que nesse aspecto o problema está longe de estar resolvido. Também não somos aqui um oásis no meio do que se passa à nossa volta, mas temos feito tudo o que está ao nosso alcance para mitigar esse mesmo problema a nível local. Como é que vê o decreto do Governo que, observando casas devolutas com mais de 2 anos, o Governo toma posse administrativa para subarrendar esses espaços? Eu acho uma violação grosseira daquilo que é a propriedade privada e, portanto, acho que neste momento, por mais que exista esta circunstância com que nós nos confrontamos, não acho que seja uma medida justificada e, portanto, o que é importante é criar condições para que haja estímulos para que quem tem casas que não estão a ser utilizadas as possam colocar no mercado. Agora, nós também podemos perguntar se, perante os níveis de fiscalidade que hoje existem, perante a burocracia que hoje existe, perante a falta de fiabilidade e de estabilidade contratual que hoje existe por força das contínuas mudanças do enquadramento legal, alguém no seu perfeito juízo quererá meter os seus imóveis no mercado, correndo riscos de que a qualquer momento quase que exista a perda de tutela sobre esse mesmo imóvel e, portanto, eu não concordo obviamente com essa medida. Uma outra área de grande investimento por parte do município de Braga, dentro da sua gestão autárquica, é a área da educação. Tem o município, nestes últimos 10 anos, investindo nos vários equipamentos das escolas e jardins de infância. É uma política para continuar? Sem dúvida, infelizmente a área da educação era uma das áreas que estava mais debilitada no conjunto do Concelho de Braga e estava debilitada a vários níveis. Estava debilitada do ponto de vista infraestrutural, nós ouvimos as queixas recorrentes de muitas e muitas associações de pais, de professores, de funcionários, de alunos, relativamente às condições de funcionamento de diversos equipamentos escolares e foram já vários milhões de euros que nós investimos e que estamos a investir e que vamos investir na reabilitação desses equipamentos. Veja-se o meu amigo conhece bem aquilo que está a passar com a Escola de São Pedro d'Este, em Gualtar, em Este São Mamed, só para citar exemplos que lhe são próximos, mas podia falar de Esporões, de Merlim São Pedro, de São Lázaro, de Figueiredo, agora da Quinta da Veiga, brevemente. Já sofreram grande requalificação. De Nogueira, que são projetos de reabilitação profundíssima dessas mesmas escolas. Depois temos introduzido melhoramentos em vários outros equipamentos escolares e, portanto, do ponto de vista infraestrutural, tem havido e vai continuar a haver esse mesmo investimento. Aliás, agora, no âmbito do PRR, também nos equipamentos que herdamos no âmbito do processo de descentralização, como a Escola de Tadinha, Carlos de Gulbenkian e uma série de outras também por todo o concelho. E não só na parte dos equipamentos escolares, como também na parte dos pavilhões, porque até as próprias condições das instalações desportivas estavam, em muitos casos, também bastante degradadas. E, portanto, esse investimento físico foi feito, como foi feito em equipamento. Hoje temos, podemos dizê-lo, uma educação digitalizada, com acesso à internet, com acesso a meios informáticos, coisa que não era verdade, nem coisa que se parecesse há 10 anos atrás. Temos vindo a investir muito na qualificação
dos professores e dos funcionários com a disponibilização de programas complementares à sua atividade. Temos vindo a investir muito nas atividades de enriquecimento curricular e outras atividades complementares que são disponibilizadas para as diferentes escolas. Temos vindo, digamos assim, a promover cada vez mais a inclusão dos alunos. Hoje, nós com recursos humanos, essa é uma outra questão também fundamental, recordar-se-á, nos seus tempos de jornalista mais próximo aqui de Braga, as guerras que houve durante muitos e muitos anos pela falta de funcionários nas escolas, porque não havia processos de contratação. Nós hoje temos um mecanismo relativamente estável, ou temos tido, de contratação para dotar todas as escolas dos recursos necessários para o seu pleno funcionamento e, inclusivamente, para apoiar os alunos com necessidades específicas que também são, felizmente, do ponto de vista da sua inclusão no contexto educativo, cada vez mais, poderem usufruir desse apoio. E depois, digamos assim, a educação no seu todo está hoje claramente muito melhor organizada, muito mais qualificada, a digitalização de processos, da tramitação, digamos assim, de interações com os pais, ao nível do serviço de refeições, ao nível de várias outras dinâmicas, julgo que nos posicionam num patamar muito superior qualitativamente do que aquele que tínhamos há uns anos atrás. O Sr. Presidente fez uma observação a espaços que me são próximos e ocorre-me uma observação, se estivesse dentro da sua gestão autárquica, que não estava, a construção do Jardim de Infância de Gualtar junto à Igreja Românica. O senhor, se fosse Presidente da Câmara na altura, teria autorizado aquela construção num espaço que não tem acessibilidade para nada? Eu acho que está construída num terreno com um declive enormíssimo e a Câmara prepara-se para investir em breve 1 milhão de euros para a sua requalificação. Temos que o não fazer. Seria mais fácil na altura fazer uma permuta daquele terreno para um espaço mais próximo, enquadrando tudo num parque escolar, onde está a EB1, a EB2+3, naquela área? Voltamos um bocadinho à conversa inicial, quanto à questão do planeamento e do ordenamento e da capacidade de acomodar essas dinâmicas. Nós hoje vivemos isso. Durante muitos anos, Braga teve uma realidade de perda de alunos. Muitas escolas que foram perdendo turmas, que foram perdendo capacidade de renovação. Nós hoje vemos o contrário. É escolas sobrelotadas, com cada vez mais jovens, com cada vez mais crianças, a necessitarem de mais salas, a necessitarem de mais espaços complementares. E obviamente que uma coisa é ter que fazer acréscimos em relação aos espaços que estão a ser utilizados, outra coisa era termos à cabeça tido a capacidade de planear essa mesma expansão e garantir uma realidade completamente diversa. O Gualtar é um excelente exemplo disso mesmo. Aliás, o Gualtar é no contexto de Braga uma das freguesias um pouco paradoxais, porque sendo até aquela que em termos de crescimento teve uma percentagem mais expressiva no último censo, naturalmente cresceu quase 1/4 em termos populacionais. Em termos de infraestruturas, nunca foi acautelado a dotação de uma série de valências que seriam muito importantes para a qualidade de vida daquela população. E, portanto, nós estamos agora a fazer esses investimentos na área do desporto, na área da cultura, na área da educação, em várias outras áreas, na área natural, digamos assim, da fruição pública, mas infelizmente estamos a fazê-lo, mais uma vez, com um mapa já bastante riscado e já bastante condicionado face àquilo que foi a evolução recente da freguesia. Obras que são um orgulho do investimento da Câmara Municipal dentro da sua gestão autárquica, desde 2013 até aos dias de hoje, é a reconversão do Parque, vou chamar-lhe assim, Parque Municipal de Exposições de Braga, o PEB, agora Fórum Braga, depois também o Mercado Municipal e também o Parque Desportivo da Rodovia. São obras feitas que podem ser usadas por todos os cidadãos, de Braga ou não, que o enchem de orgulho. Sim, essa questão das obras é uma questão curiosa, porque eu ouço muitas vezes alguns reparos de que este Executivo não faz obra e que não faz, desde logo que não faz obra nova. Porque apenas reabilita, até tive esse direito o título de reabilitador, do cognome de reabilitador, que foi um grande elogio que me foi feito por um vereador da oposição, mas a verdade é que se nós olharmos para estes 10 anos, se calhar a nossa dimensão de investimento infraestrutural não é aquela que perpassa mais na primeira impressão das pessoas,
porque as políticas e materiais são, obviamente, muito mais vincadas e muito mais impactantes. A área social, a área económica, a área cultural, as pessoas associam muito mais essas marcas àquele que foi o processo de transformação do que propriamente às obras físicas. Mas a verdade é que nós temos muita obra física concretizada, larguíssimos milhões de euros de investimento concretizados por todo o concelho, com projetos transformadores, dos quais alguns são, obviamente, bandeira. Falou em 3 deles, o Altice Fórum Braga hoje, o antigo Parque de Exposições, o Mercado Municipal e o Parque da Rodovia, eram um excelente exemplo de 3 equipamentos que estavam ao abandono, em degradação aceleradíssima, não cumprindo os fins para que tinham sido construídos, no caso do mercado até correndo riscos do ponto de vista de inspeções sanitárias que muitas vezes ameaçaram com o encerramento do funcionamento do mercado, no caso do Altice Fórum Braga sem garantir condições de acomodação de eventos da mais diversa natureza, e no Parque da Rodovia, a expressão não é minha, também correu o mundo durante muito tempo, era o Batatal. Era o espaço que, de facto, não garantia as condições para a prática desportiva dos cidadãos bracarenses. E todas essas 3 intervenções, como outras que eu lhe posso referir, o Quartel dos Bombeiros, a Pousada da Juventude, enfim, no Centro Cultural Francisco Seixas agora, o Convento de São Francisco, várias outras que estão a ser realizadas por todo o concelho em equipamentos físicos, em, digamos assim, espaços municipais, foram absolutamente transformadoras. Nós passamos de ter um espaço que tinha dificuldades de condições para a prática desportiva, para ter milhares de pessoas hoje a usarem recorrentemente a rodovia, a fazerem toda uma série de modalidades que hoje são disponibilizadas lá, desde o desporto mais informal, a corrida, a caminhada, até ao futebol de praia, ao voleibol de praia, a escalada, o street workout, os desportos radicais, enfim, toda uma série de valências que lá hoje estão disponibilizadas. O mercado municipal é hoje um ponto de atração turística da cidade. Tem, digamos, além da dinâmica própria, identitária do próprio mercado, uma componente diferente que também serviu como mais-valia para a cidade. E o Altice Fórum Braga, então, nem se fala, é um equipamento de referência à escala nacional, onde temos acolhido grandes eventos desportivos, grandes eventos culturais, grandes congressos, grandes feiras, e que é um dos grandes motores da dinâmica turística que a cidade tem tido também nestes anos. Depois de falarmos de investimentos, falamos agora de desinvestimentos, digamos assim, porque o Dr. Ricardo Rio, quando chegou à Câmara, as palavras são minhas, apanhou um susto quando deparou com o que era a SEGEBS, que era uma luta do Dr. Ricardo Rio, que era uma sociedade para acabar, porque era uma ruína para a Câmara Municipal de Braga. Ainda mantém essa afirmação da dissolução da SEGEBS, chamar assim todos os equipamentos sob a gestão da Câmara Municipal de Braga? A SEGEB era um problema mau, em qualquer circunstância, foi um problema pior quando se juntou com toda uma série de outros problemas. Nós tivemos, de certa forma, várias SEGEBs. Tivemos o Estádio Municipal, que andamos a pagar até hoje, e que ainda tem faturas pendentes. Só este ano, finalmente, conseguimos encerrar todas as litigâncias ainda do período de construção do estádio, com o arquiteto e com as construtoras, que representou mais uns quantos milhões de euros que tivemos que pagar, tivemos que devolver fundos comunitários por más procedimentos concursais, tivemos várias indemnizações em situações de construção ou de cedências de espaços, por exemplo a Escola de Ferreiros, que tivemos que compensar quem cedeu a Câmara Municipal num determinado montante e, portanto, foi o avolumar de muitas situações que nos limitaram financeiramente, de que a SEGEB é, porventura, se calhar até mais do que o estádio sê-lo-á claramente do ponto de vista da dimensão financeira. Nós estamos a falar de uma obra que devia ter custado 65 milhões e que acaba a custar quase 200. 170 milhões? Jamais, porque entretanto com os últimos acordos, naturalmente que esse valor acabou por subir, mas a verdade é que aí uma pessoa pode dizer, perdeu-se o controle na gestão da obra. Não foi algo que, à partida, se esperasse que pudesse acontecer. O caso da SEGEB, não. O caso da SEGEB é muito mais gravoso, porque no momento em que foi constituída a SEGEB, espero eu, que seria muito mau sinal que assim não acontecesse, o Presidente da Câmara e o Executivo anterior sabiam que estavam a onerar a Câmara com uma fatura muito superior do que aquela que teriam que pagar para fazer o mesmo. É que nem sequer se está a discutir se podia construir menos campos ou mais campos, menos pavilhões, mais pavilhões, nem sequer é essa a discussão que nós temos que ter. A discussão é, para fazer aquilo que foi feito, tínhamos conseguido ter uma fatura final muito menor do que aquela que acabamos por ter,
se, em vez de ter sido constituída a parceria público-privada, a Câmara tivesse feito um empréstimo, como podia ter feito, para concretizar essas mesmas obras. E este dado tem um número. Por ano, desde 2012 até hoje, e se nada tivesse sido feito durante mais uma dezena de anos, até completarmos os 25 que estavam previstos, a Câmara estava a pagar mais 3 milhões de euros por ano do que aquilo que teria que pagar se tivesse optado por esse modelo alternativo. Só para pegar num número que não deixa de ser curioso, 3 milhões de euros por ano são 20 anos de rendas do São Geraldo. E, portanto, aqueles que hoje rajam nas vestes por causa das rendas que nós pagamos de São Geraldo foram aqueles que nos deixaram 3 milhões de euros a voar todos os anos pela janela por causa de uma opção na maneira como geriram esse processo. E, portanto, é óbvio que era absolutamente prioritário erradicar a SEGEB da realidade municipal e, felizmente, hoje, posso dizê-lo, não é só uma vontade, vai ser uma realidade. Nós já chegamos a acordo com o parceiro privado, vamos comprar a parcela do capital da SEGEB dos 51%, que pertencem ao parceiro privado, e esperamos que até ao final do ano a SEGEB deixe de ser uma realidade para o Concelho e que nós possamos poupar algumas dezenas de milhões de euros. O Dr. Ricardo Rio já focou aí a despesa que causa o Estádio Municipal de Braga. O contrato com o Sporting Clube de Braga, que usa o equipamento, mantém-se o mesmo a pagar a bonita renda de 500 euros por mês, ou foi alterado, ou é alterado a cada ano que passa? Não foi alterado, aliás, esse contrato, com toda a frontalidade, é um contrato que não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido nenhum não é por se achar que o Braga tem que pagar mais do que isso, que eu pessoalmente não tenho essa opinião. Acho que o Braga nem deveria ter que pagar nada à Câmara pela utilização do estádio. Isso foi um expediente triste, mais um, na altura para tentar à última hora recuperar o IVA das obras do estádio. Nós, durante muito tempo, enquanto estávamos na oposição, defendemos que a Câmara de Braga deveria ter feito aquilo que fez Leiria, aquilo que fez Coimbra, que era constituir uma empresa municipal para gerir a construção do estádio, e que na altura era possível. Não o fizeram, e quando a obra ficou concluída, quiseram, com este expediente de um subarrendamento ao Sporting Clube de Braga, ou de um arrendamento ao Sporting Clube de Braga, tentar reaver o IVA que foi suportado nessa mesma obra. Perderam o processo nas finanças em Portugal, perderam no Tribunal da Justiça da União Europeia e, portanto, foi um expediente que não serviu para nada, que não para criar essa imagem negativa sobre o próprio Sporting Clube de Braga, que agora dizem, o Braga paga pelo estádio menos do que se paga por um T1 na cidade de Braga. E eu continuo a dizer, o Braga, quanto ao arrendamento do estádio, não deveria ter que pagar nada. O Braga tem que suportar os encargos com o funcionamento do estádio, que não estava a suportar. E hoje suporta. Durante este mandato, ou estes mandatos, o Braga passou a pagar a luz, o Braga passou a pagar a manutenção, passou a pagar a limpeza, a conservação dos espaços verdes, como deve acontecer, porque quem utiliza um determinado espaço em seu próprio benefício. E, portanto, essa fronteira entre aquilo que é a utilização e aquilo que é a manutenção de uma forma mais estrutural está hoje perfeitamente definida e clarificada. Esse contrato de arrendamento foi um episódio que acho que teria sido perfeitamente dispensável, até pela imagem que cria publicamente. E quanto à venda do estádio, há um ano ou dois atrás pensava-se num referendo para ter legitimidade para colocar o equipamento à venda a possíveis interessados. Há ainda essa proposta em cima da mesa, digamos? E hoje já não é preciso referendo, porque no nosso programa eleitoral estava lá escrito de uma forma taxativa que nós admitíamos a possibilidade de vender o estádio. Portanto, quem votou na coligação Juntos por Braga está consciente de que, se tivermos condições, vamos vender o estádio municipal. Não o vamos vender por 200 milhões, obviamente dele não vale isso, não vamos valer por 100, seguramente, mas estamos a avaliá-lo de uma forma o mais rigorosa possível, sendo que, em relação a essa compra, também temos que ser realistas. Só nos parece, neste momento, as circunstâncias mudaram muito, também nos últimos anos, no passado, nós achávamos que havia mais possíveis promotores que pudessem querer pegar no estádio. Hoje, a minha convicção pessoal é que o comprador natural do estádio é o Sporting Clube de Braga, ou pelo menos os acionistas do Sporting Clube de Braga. E dentre estes, obviamente, ganha especial protagonismo o novo sócio que entrou recentemente no capital do Sporting Clube de Braga, o presidente do Paris Saint-Germain, o fundo do Qatar, que poderá ser, e temos vindo a conversar ainda numa fase embrionária sobre esse tema, um potencial interessado para a compra do estádio. Não seria
possível utilizar a mesma forma que fez a Câmara Municipal de Guimarães para com o Vitória Sport Clube, que vendeu o estádio por preço simbólico, assumindo o Vitória a propriedade do equipamento e ficando a Câmara Municipal livre de todos os encargos? Assumindo também o respectivo passivo, naturalmente. Pois, assumido o passivo, bem entendido. Exato. Mas a verdade é que o passivo, neste caso, já está praticamente regularizado. Nós, durante estes anos, o último empréstimo do estádio termina no final deste ano. Apenas a esta dívida adicional relativa aos acordos que foram celebrados com a ASOC e com o arquiteto Souto Moura, que ainda ficam pendentes até 2025 um e outro até 2027. E, portanto, eu acho que não podemos cingir a esse valor a aquisição do estádio. Até porque a Câmara Municipal, neste caso concreto, fez um investimento absolutamente pornográfico, o tema usei-o já muitas vezes, neste estádio, e tem que ser ressarcida de alguma forma, não na proporção, mas pelo menos para garantir outros investimentos que tem que realizar. Por exemplo, reabilitar o 1º de Maio, que é um estádio também ele municipal e que está em franca degradação e que ia carecer de uma intervenção no imediato. No que diz respeito ao estádio 1º de Maio, chegou a ser colocada a proposta da direção do Sporting de Braga para a sua aquisição? A proposta foi equacionada em abstrato. A proposta concreta que nos foi formulada era uma proposta que não tinha viabilidade, porque nós estávamos a falar não de reabilitar o 1º de Maio, mas de certa forma de destruir o 1º de Maio, de demolir o 1º de Maio, de manter a sua fachada e de construir um novo estádio no interior. A proposta não foi apenas rejeitada pela Câmara Municipal de Braga, foi rejeitada pela Direção-Geral do Património Cultural, que tem obviamente tutela sobre um equipamento que é classificado a nível nacional. Do desporto passamos para a área da cultura, onde a Câmara Municipal de Braga faz grandes investimentos. Estou a falar, por exemplo, da Semana Santa, estou a falar do São João de Braga, estou a falar da Noite Branca, do Braga Natal, grandes momentos culturais que acontecem na cidade de Braga de janeiro a dezembro. Todo esse investimento resulta naquilo que já foi dado a conhecer por estes dias, que o turismo em Braga subiu mais 6% em relação ao ano transato. Esta é uma área em que a Câmara vai continuar a investir-se, tornando a cidade de Braga como um foco de atração turística em Portugal? Respondendo à sua questão de duas formas. A primeira, eu disse-o aliás esta semana, eu olho para a área cultural como um dos grandes vetores de dinamização turística da cidade, ou seja, além de todos os outros recursos que felizmente Braga tem para oferecer do ponto de vista patrimonial, histórico, paisagístico, gastronómico, enfim, todas as outras realidades que podem naturalmente agradar a quem nos visita, a dinâmica cultural é um dos grandes cartões de visita que a cidade tem que ter. Quem vem a Braga sabe que a cada momento algo está a acontecer. Num momento, uma exposição fotográfica, como os encontros de imagem, noutro será ligado à música eletrónica, noutro será ligado à cultura barroca, noutro será ligado à música clássica, enfim, há sempre uma dinâmica cultural em contínuo na cidade, que é obviamente um grande vetor de atração para quem nos visita. Mas a verdade é que a nossa política cultural não está orientada para os turistas, a nossa política cultural está orientada para os bracarenses. Os primeiros clientes da nossa dinâmica cultural são os próprios cidadãos de Braga. É para o público bracarense que nós trabalhamos para criar essa oferta diversificada, eclética, que lhes permita, obviamente, preencher as suas preferências, porque nós também temos um público muito diferenciado, cada pessoa tem o seu gosto e, portanto, nós tentamos ir ao encontro dessas várias dinâmicas, não só criando públicos, mas, obviamente, criando espaços para a criação, criando espaços para a promoção e a afirmação dos nossos agentes culturais, criando espaço para a descentralização cultural, levando a cultura até cada uma das freguesias do concelho, como temos feito também ao longo dos últimos anos, criando condições para a formação na área cultural para mais tenra idade, com muitos projetos que estamos a desenvolver com as escolas e depois afirmando algumas marcas, por exemplo, a nossa dimensão de cidade criativa na área das Media Arts da Unesco é uma marca que nós obviamente queremos potenciar. Tudo isto traz turistas, tudo isto ajuda também a trazer turismo e o turismo em Braga, por força de todas estas realidades, tem crescido bastante, temos tido também uma grande colaboração de vários outros parceiros, uns nacionais, outros regionais, outros locais, como é o caso da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte e da ATP, que sob a liderança do Luís Pedro Martins tem feito um trabalho extraordinário. Aqui localmente a AEB tem sido um parceiro, a antiga ACB,
crucial também para muitos dos projetos que temos desenvolvido, os próprios operadores, os agentes hoteleiros, os restaurantes, os vários empreendedores de projetos de inovação turística que nos têm ajudado, são, obviamente, digamos assim, um contributo muito grande para a atratividade que Braga tem tido. Fazendo agora uma breve passagem pela área do ambiente, dado que a nossa conversa já vai longa e há aqui mais 2 ou 3 temas que eu gostava de abordar com o Sr. Presidente, mas no ambiente centramos-nos, como não podia deixar de ser, no Parque das Sete Fontes. A sua conclusão vai ser dentro deste seu último mandato? Respondo-lhe de outra forma. Os bracarenses vão poder usufruir do Parque das Sete Fontes durante este mandato. É um dos meus compromissos eleitorais e é um compromisso que eu quero cumprir. E eu separo isto no sentido em que o Parque das Sete Fontes tem uma área muito significativa. Estamos a falar de 30 hectares de espaços verdes, 30 hectares de espaço florestal, 30 hectares de espaços urbanizados. E, portanto, não lhe vou garantir neste momento que vão estar os 60 hectares verdes e florestais disponíveis no final deste mandato, mas o grosso do parque, enquanto infraestrutura, estará claramente disponível, é para isso que nós estamos a trabalhar. Agora, esse é um processo que foi começado quase do zero, no início de 2013, eu recordo que na altura tínhamos um PDM que permitia a construção muito significativa naquela zona, tínhamos uma variante que atravessava o miolo do parque, tínhamos uma série de condicionantes ao desenvolvimento e tínhamos um facto que também é incontornável, é que o município não tinha 1 metro de parque nas Sete Fontes. Neste momento, não só adquiriu várias parcelas de terrenos, como está no âmbito do desenvolvimento das unidades de execução a obter cedências dos promotores privados de áreas substanciais, ainda a última que foi aprovada na reunião de Câmara assim garantiu, quase que 1/3 do parque foi só com esta unidade de execução, como estamos a negociar também com o Ministério da Saúde a disponibilização dos terrenos de expansão do hospital, que são uma parcela também muito importante para a concretização deste mesmo parque. Neste dia 29 de setembro, como disse na abertura desta nossa conversa, assinala a coligação os 10 anos de eleição do Dr. Ricardo Rio como Presidente da Câmara Municipal de Braga. O encontro com os militantes da coligação, hoje à noite no Fórum Braga, vai ser um encontro para agradecimento, acima de tudo? Eu acho que é, acima de tudo, um encontro de celebração. O projeto não é um projeto do Ricardo Rio. O Ricardo Rio teve um papel seguramente importante durante estes anos, quer na oposição, quer no poder, mas este é um projeto que foi feito com muitos rostos, com muitas pessoas, em várias frentes. Uns no Executivo Municipal, outros no Universo Municipal, outros na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia, às vezes fora de qualquer um dos órgãos políticos, muitas pessoas que nos ajudaram a concretizar este projeto e que seguramente estarão connosco logo à noite, e eu acho que todos nos sentimos orgulhosos do caminho que fizemos, daquilo que foi o trabalho que temos desenvolvido em prol da cidade de Braga, em todas as frentes. Nós aqui falamos de vários projetos, de várias iniciativas, podemos ter falado da área social, podemos ter falado dos progressos que foram feitos na área da proteção civil, do estímulo ao desporto, daquilo que foi a componente, digamos assim, de mobilização e de qualificação dos recursos humanos dentro da própria autarquia, a valorização do papel das empresas municipais e, portanto, de uma forma absolutamente transversal a todas essas áreas, houve um trabalho que eu reputo de extraordinário, muito, muito positivo e de que todos nos sentimos orgulhosos e, portanto, acho que, acima de tudo, é um momento de celebração, de convívio entre pessoas que têm dado muito a esta realidade. Estamos com 10 anos dos seus mandatos autárquicos, 2 legislaturas e meia, faltam 2 anos para 2025, setembro, onde, claro está, segundo o calendário eleitoral, teremos eleições autárquicas. Neste encontro com os militantes, poderá ser anunciado o seu sucessor, porque o partido, a coligação, tem grandes responsabilidades, ou seja, de apontar um sucessor de Ricardo Rio, vou passar aqui uma repetição, com sucesso, que em 2025 garanta a eleição, dando continuidade a um ciclo vitorioso da coligação. Hoje à noite poderemos conhecer o novo rosto? Não vai ser anunciado de todo o novo rosto, até porque esse é um processo que não está concluído, está em processo de maturação, de discussão, de alternativas, de vontades, em primeiro lugar,
só é candidato quem quer. Isso é a primeira coisa, é a primeira regra de ouro. Graças a Deus. Que tem que prevalecer em democracia, e, portanto, depois de entre os que possivelmente querem ou estão disponíveis para, tem que se avaliar aquele que melhor pode corporizar este mesmo projeto, atendendo a diferentes perfis, a diferentes históricos das pessoas, de dinâmicas de envolvimento dentro do projeto, e, portanto, essa escolha vai ser feita de forma atempada e tranquila. Eu estou absolutamente convicto que nós iremos apresentar uma ótima solução, um candidato ou uma candidata que vai cumprir com aquilo que é o objetivo central, que é dar continuidade a este projeto para lá de 2025. Eu já o disse, Braga precisa de que este projeto vá para lá de 2025, isto não pode ser um momento, tem que se dar continuidade a esta transformação. Há muito mais coisas seguramente para fazer, há coisas diferentes para fazer, há perfis que têm que trazer coisas novas que eu seguramente não trouxe, por uma questão pessoal, de prioridade, de afinidade com determinadas áreas. Outros não teriam, se calhar, a mesma ligação à área de dinamização económica que nós tivemos, ainda não falamos disso. Obviamente, se calhar, uma das grandes marcas destes 10 anos foi o impulso, o crescimento económico que a cidade teve. Isso tem, obviamente, nesse caso, muito a ver também com o meu perfil pessoal, mas, portanto, é um processo que vai decorrer com serenidade, e o que importa é que continuemos juntos, que continuemos a trabalhar no mesmo sentido, e qualquer que seja a escolha, que todos sejamos ao lado desse candidato ou candidata e que possamos ter a vitória que desejamos em 2025. Eu farei essa parte. Eu estarei seguramente na primeira linha do combate a ajudar o candidato da coligação Juntos por Braga nessa eleição. Vai ser uma escolha dentro do contrato estabelecido, dando continuidade à coligação. Sim, não vejo por que não manter a coligação. Nós temos tido uma relação de muita lealdade, muita colaboração com todas as forças políticas, inicialmente com o CDS e com o PPM, como referiu, agora mais recentemente também com o Partido Aliança, eventualmente aberto até a outras forças políticas. No passado isso também já foi equacionado. Nós não fechamos portas, estamos sempre abertos para o diálogo com aqueles que se revêem num determinado projeto político para o Conselho, e, portanto, naturalmente que é assim que vai acontecer também nas próximas eleições. Amanhã o Seixal recebe o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O Dr. Ricardo Rio vai marcar presença do Conselho de Braga, numa altura em que a Presidente, dadas as várias solicitações dos vários quadrantes, para que se coloque a regionalização em cima da mesa, mas a Presidente da Associação Nacional, a doutora Luísa Salgueiro, diz que, para já, não há condições para se implantar a regionalização. Vai ao Seixal observar? Não vou, tinha já um compromisso particular e familiar que me impede, digamos assim, de estar presente, mas Braga estará representada ao mais alto nível, por assim dizer, com a Presidente da Assembleia Municipal, com a Vice-Presidente Sameiro Araújo e com o representante das Juntas de Freguesia, que acabou de ser eleito também na última Assembleia. Portanto, Braga não deixará de expressar a sua posição e de vincar algumas das questões, como ainda recentemente estive a trocar impressões com o Presidente da Câmara de Loulé, o Vítor Aleixo, aqui na sessão que houve da Comissão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, defendendo que tem que existir um impulso acrescido para a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso país. Portanto, esse é um dos temas a que nos é particularmente caro e que não deixaremos também de nos associar, como é a questão da revisão do financiamento das autarquias locais. É uma das batalhas que também temos travado, de que exista um novo mecanismo de financiamento que recompense a dinâmica dos territórios e que não drene tantos recursos para outras zonas do país, como hoje acontece a nível do Orçamento do Estado. A questão da regionalização é uma questão que neste momento está na gaveta, a partir do momento em que o Presidente do PSD, quando foi eleito, disse que não estava disponível para abraçar esse processo no imediato, e eu acho que esse processo só pode ser feito com uma convergência entre os dois principais partidos e, portanto, enquanto não houver uma alteração da posição do PSD, não há alteração no cenário de desenvolvimento da regionalização, que eu considero pessoalmente que seria benéfica para Portugal. A fechar esta nossa conversa, que agradeço, na VMTV, ocorre-me perguntar-lhe, em outubro de 2025, teremos Ricardo Rio dedicado à vida profissional, dado que é licenciado em Economia e já desempenhou grandes funções, nomeadamente na Euronext em Lisboa e assessor na Casa da Música do Porto, para dar alguns exemplos. Teremos Ricardo Rio na sua dedicação à vida profissional, porque, como diria o professor Cavaco Silva, há mais vida para além da política, ou teremos Ricardo Rio num outro patamar político, como um cargo a nível europeu, por exemplo?
há muito mais vida para lá da vida política, como disse muito bem o professor Cavaco Silva. Felizmente que assim é, e felizmente que eu posso dizer que tenho esse acesso a essa vida para lá da política, digamos assim, com alguma serenidade. Esse será o cenário normal de eu voltar para a minha vida profissional privada, com atividades diferentes, até porque eu sempre desenvolvi a minha atividade, ou grande parte da minha atividade sempre foi como profissional liberal, e portanto com essa flexibilidade de poder escolher aquilo que irei fazer depois de 2025, não estando vinculado a uma instituição, a um projeto em particular, mas não posso também dizer de uma forma taxativa que não voltarei a exercer cargos políticos ou públicos, não será com certeza em outubro de 2025, até porque em outubro de 2025 não há nenhuma eleição e, como eu acabei de dizer também nesta conversa, até outubro de 2025 vou estar aqui na Câmara Municipal de Braga. Agradeço ao Dr. Ricardo Rio esta conversa, esta entrevista aqui na VMTV, que espero, caros seguidores, tenha sido do vosso agrado, tenha levado até vós mais conhecimento sobre a gestão autárquica do município de Braga, a cargo da coligação, que hoje, precisamente dia 29 de setembro, faz 10 anos da sua eleição. Despeço-me de todos, sem antes pedir-vos os vossos gostos, as vossas participações nas várias plataformas digitais da VMTV, Verde Minho Televisão. Um abraço para todos. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas.